Bom dia, povo de Deus. Vamos agora ao nosso clube. Vamos receber agora a Simônia. Helenzita já entrou. Estamos de volta. Quem mais que entrou? Já a Alina, Fafá, Simônia já tá aqui. Gente do céu, não sei vocês, mas eu tô quente. Vocês ficaram quentes com essa meditação? Eu tô... Foi fervendo assim, ó. Foi dando um frevo aqui dentro. Quem que ficou quentinha também? Quem que sentiu esquentar? Bom dia de novo, gente. Estamos aqui agora na frequência do Clube 659, que não tá começando aí 659. Eu tô quente, gente, tô até meio suadinha nas costas. Que negócio é esse, gente? Que esse negócio de meditação, de energia do padrão crístico 33, que esse negócio que vem lá de cima, que vem tudo fazendo a gente ficar nesse vucu-vucu. Vucu-vucu bom, né? É bom demais. Então, meninas, Sandra, bem-vinda. Ai, a Simone arrotei tudo que era necessário. Ô, Jesus, é isso mesmo, gente. Libera geral, libera geral. Então, libera. Esses momentos são pra gente transmutar essas energias. É isso mesmo. É necessário, põe pra fora. Simone, eu vou aproveitar esse gancho tão lindo, né? E vou, então, o quê? Vou te convidar para você falar, começar aqui o nosso devocional, continuando, né? É a parte 2 da sua live da semana passada. Hoje nós vamos começar falando sobre barreiras internas. Então você vai trazer, assim, claro, mais conteúdos incríveis pra gente. Eu tava cansada porque dormi mal, agora eu tô animada. É isso, gente, dá aquela energize na pilha, não é isso? A gente fica com uma pilha muito mais interessante. A pilha sobe. Não imagino essa Olá! Bom dia, gente! Bom dia, bem-vinda! Ai, tu viu o que o Roberto falou? Não imagina essa situação rotando. Gente, todo mundo dá rota, principalmente no tratamento energético. O que é isso? Não, mas é o arroto bonitinho, com certeza. Ai, Gel. Não, mas é liberando mesmo. Que isso? Foi com vontade. Foi com Tá, vontade. tá precisando. Foi com vontade. Deixa sair tudo. Deixa com força, né? Vem Libera. de com força. Libera de com força. Bem Deixa assim. sair. Bem-vinda, Si. Que bom Obrigada. que você está aqui. Estamos aqui em mais um devocional 659, que começou às 7h20, não é? Às 7h20. Então, mas não tem problema. Teremos bastante tempo para a gente conversar, para a gente falar. E eu estou muito feliz de você estar aqui de novo, como eu estou muito feliz de todas as alunas estarem vindo para esse movimento. É um movimento da gente desbloquear, da gente soltar qualquer barreira que a gente tenha com a nossa comunicação. Estamos aqui aprendendo que fazer live não arranca pedaço, que fazer live é gostoso, que vicia, e que a gente vai, então, ficando cada vez mais expert no processo e no projeto. Então, olha, eu vou deixar você falar, você fazer a introdução aí do seu assunto, tá todo mundo te dando, Shirley está te dando bom dia, Bom você tá gata, dia. tá gata. Bom dia, Shirley. Bom dia, meninas. Bom estar aqui, né? E liberando, já começando a liberar, né, todos os processos, melhor ainda, porque foi bem intenso, né, essa meditação. Então, foi muito lindo. É um acolhimento, né? Sentindo o colo ali do pai, já integra a parte, já, né, se sente acolhida e já vai liberando. Então, na sequência do que a gente trouxe na semana passada, né, cuidar da dor do outro, no sentido também de compreender a semelhança, né, né, somos criados à semelhança de Deus, né, e
e compreender no sentido da essência divina. Aí a gente falou do cuidador, né? Nesse sentido de cuidar de almas, do tanto terapeuta quanto qualquer um na sua situação, né? Psicólogo, psiquiatra, né? Uma escuta fraterna, um pai, mãe, qualquer profissional, né? Líder, ele está nesse sentido de estar acolhendo, né? Um ser, uma pessoa e de ter esse equilíbrio emocional para estar lidando com almas, né? Com respeito, com amorosidade. Então a gente falou na questão do André Luiz ali no livro que trouxe o cuidar das nossas dores é aliviando a dor do outro. E a gente foi explanando, falando dessa sensação de trazer o lado positivo, de sentir a capacidade, porque normalmente é mais fácil a gente se sentir incapaz, né? E buscar sempre no externo e não olhar para dentro. Né? Então a gente foi trazendo nessa caminhada terapêutica de observar, né? De sentir na pele, para poder se sentir a autoridade, para poder estar caminhando junto, né? Com carinho, observando o processo, sem entrar em sofrimento. A gente veio trazendo um pouquinho da questão do sofrimento. Falamos dos dois lados, né? No caminho interno quando eu me sinto pior, né? Que eu me sinto a vítima. Então a gente foi falando também, né? Quando a gente nega a questão das dores, das dificuldades, né? E fomos caminhando na questão desse processo terapêutico e a gente falou do sofrimento, né? Que quando eu olho para o sofrimento, eu tenho que olhar, fazer essa busca, olhar, mas não só sofrer, não basta sofrer. Eu tenho que trazer para o racional, eu tenho que olhar com mais clareza para esse processo, ter uma lucidez, para poder compreender o que é esse sofrimento, o que é essa dor, essa dificuldade está querendo me dizer, né? Essa situação que eu estou vivendo. Porque senão eu entro no processo de sofrimento e eu não trouxe a oportunidade que essa situação está querendo me chamar a atenção. Que eu vou, às vezes, no entendimento de me sentir grata, porque aquilo está me mostrando algo que eu preciso compreender, trabalhar, né, para ir para uma próxima etapa, né, que de alguma forma, eu entendendo como sofrimento, eu às vezes vou só culpar Deus e não vou assumir responsabilidades de mudança, de crescimento, né, para poder me desenvolver, né, e trazer essa caminhada. Então, a gente falou também que todos, né, sem exceção, nós somos obrigados a colher aquilo que a gente plantou. Então, todas as nossas decisões, as nossas dificuldades, até o que eu penso, está relacionado nesse entendimento de que eu plantei. Para não trazer o sentimento de quando aparece uma doença, uma situação mais difícil na nossa vida, nós não sentirmos derrotados, a gente vê isso antes como uma oportunidade. Né? E daí a gente passa para hoje, onde nesse cuidar do outro, nessa dor, a gente falar um pouquinho de uma barreira interna, né, da dó e compaixão, para eu sair dessa posição de dó, observar a compaixão, parar de carregar e auxiliar. A gente vai falar sobre isso. E, dependendo do nosso tempo, a gente conseguir falar do controle e da empatia. Então, na questão da barreira interna, a gente lembrando, né, daquilo que eu falei do sofrimento, que a gente deixa só de vivenciar o sofrimento e trazer para o racional e interpretar isso. Então, eu vou entender os porquês das doenças, sem julgar, sem querer determinar as razões kármicas do processo. Então, às vezes, até na questão do assistido que chega. Então, ou da pessoa na família, eu olho para aquela doença e eu já julgo. Ah, mas ele está com esse processo físico, ou ele nasceu com essa deficiência, por isso, por isso, por isso. Então, eu já estou me colocando entendida num processo que eu não conheço uma fatia desse processo, né? Então, essa fatia do bolo é uma coisa que eu não posso colocar nesse processo de determinar, de julgar.
E a gente entende que o sofrimento, a dor, enfim, ela está querendo nos ensinar, né? E a gente olhar para o que essa dor, esse sofrimento, essa situação do assistido que ele nos procura. Vamos olhar e a gente, assim, olhar abandonando, até eu coloquei aqui, abandonando o homem velho, né? Aquela resposta negativa, no sentido de derrota que a gente falou. Então, de um Deus que pune e a gente olha para um Deus de amor e misericórdia, né? E passando a compreender que tudo, absolutamente tudo, sem exceção, trabalha a serviço do bem. Porque às vezes a gente acha que eu estou numa condição, me coloco como vítima sofredora e eu sou a pior pessoa e, e deixo de olhar nesse processo desse propósito, né? Desse serviço do bem. Então, o seu trabalho, o serviço do bem, por que que eu colho tanta situação ruim? Também a gente pode se questionar. Por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu passo? Por que que aconteceu esse acidente? Por que Eu que só atraio coisas ruins, o né? só atrai coisa ruim? Então, mas eu não plantei isso. Será? Eu às vezes analiso assim, tá, se eu não acredito em reencarnação, se eu olho, às vezes, com os olhos de trazer situações e vidas dos meus antepassados, eu vou trazer da forma que eu posso compreender, ou startou processos nessa vida mesmo. Então, o que eu estou pensando? Às vezes eu acho que eu não estou naquele vivenciando, mas eu penso situações que aí eu vou colher também. Não é só o que eu falo ou o que eu estou agindo, principalmente o que eu estou pensando. Então a gente olhar com amorosidade para isso, porque eu tenho que ter essa compaixão, esse processo todo comigo também, não só com o outro, né? Tem sentimentos que estão tão velados que nós escondemos de nós mesmos, né? Então, às vezes, nós estamos carregando uma raiva profunda da mãe, do pai, do parceiro, do filho, porque e não é consciente. Mas muitas vezes hoje nós temos uma noção que existe uma medicina da emoção, né? Que existe uma forma da gente codificar as emoções e perceber como elas afetam o nosso corpo físico. E ao mesmo tempo foi isso que você falou, algumas razões, algumas situações não serão apenas questões kármicas, mas às vezes a gente está entrando no campo morfogenético da família e a gente, por lealdade, a gente vai assumir algumas doenças, alguns papéis, algumas energias vão tomar conta da nossa psique, nós vamos caminhar mediante essa influência. Algumas vezes a gente também não está conseguindo se autoavaliar. E tem muito a ver com o que você falou sobre a questão do julgamento, né? Então, eu já começo julgando um familiar, eu já começo julgando o pai, a mãe, o médico, julgo o O assistido. assistido, julgo todo mundo e acho que estou fazendo um ótimo trabalho, né? E acho que estou sendo uma ótima pessoa. E, na verdade, eu só estou colocando para fora toda a crítica que eu tenho, toda a raiva que eu sinto devidamente como eu quero. Então, isso que você colocou, essas dualidades que você colocou, dó, tá ligado com carregar, né? Aí você botou com paixão, é auxiliar. E aí depois eu quero entender o que você colocou aqui como controle e empatia, né? Eu achei Tá. interessante, eu vou deixar você explicar. Mas eu achei muito interessante essa coisa de dó e carregar. E por que que eu carrego-se? Por que que eu vou carregar alguém? Quando você falou da questão do coração, então às vezes a gente recebe coisas mais porque está ligado com a intenção do nosso coração. Se eu estou fazendo para receber algo em troca, o meu coração não está puro. Se eu estou fazendo algo por você para que você me retribua, para ser vista, para estar num lugar de boazinha, num lugar de poder, o meu coração não está 100% puro, apesar de aparentemente aquela ação ser boa. Isso, e Então quando você eu não me vai. questiono, né, que nessa questão de, mas eu não plantei, eu não fiz nada, eu sou uma pessoa boa e tudo, que está lá no subconsciente, que eu não estou olhando, eu estou vivendo, agindo da forma que eu acho que é certa.
né? E aí será? Então a gente começa a questionar. E aí se eu olho para esse processo da dor, né? Do mal, da dor, da enfermidade, desse sofrimento, tem um propósito. E qual que é esse propósito? Então, que propósito é? O ensinamento, a libertação e o aprendizado, né? E em sentido de que tudo isso é em serviço do bem, né? É um bem maior, que às vezes eu não compreendo essa situação quando eu estou experimentando uma situação mais profunda de dor. É onde eu me julgo, a vozinha, né? Eu me coloco nesse papel e eu preciso olhar para esse processo, eu preciso compreender o que que essa situação, essa dor está trazendo, esse ensinamento, para me libertar disso, para mim buscar esse aprendizado. E se o terapeuta ele não consegue interiorizar isso, né, ele não vai conseguir auxiliar de uma forma correta, né, porque ele vai entrar no julgamento. E a questão, né, desse entendimento da dó, né, pena, né, se eu tenho dó, entre a dó e a compaixão. Então, de um lado, eu tenho a dó, eu estou carregando uma situação para mim, e a outra eu vou ter compaixão e eu vou auxiliar. Então, quando eu procedo com esse processo da dó, eu carrego, e da compaixão eu auxilio. Então, eu só saio da dó, desse que de carregar, quando eu entro no lugar da compaixão, que eu vou auxiliar. Então, por exemplo, uma experiência minha, né? No sentido assim, às vezes uma pessoa me conta um fato, aquilo eu já trago para mim, aquilo entra no meu campo, eu já fico penalizada com ela e eu entro em dor, em sofrimento. Eu estou trazendo para mim. Uhum. E de que forma eu vou aconselhar se eu estou em dor? De que forma? Porque eu sensibilizei, aquilo me tocou profundamente e eu já começo, vamos supor, você me. Hã? De que forma você vai ter, se você está sentindo a dor do outro, de que forma você vai ter discernimento de saber como auxiliar? Justamente. Eu não vou ter a clareza e eu vou entrar em dor e eu vou pensar nos meus processos, eu já vou me sintonizar com aquilo e eu vou estar já no mesmo processo da pessoa, já em dor e sofrimento, ao invés de eu sair desse processo e eu entrar no auxílio. Aí eu não vou conseguir auxiliar, né? Então, seria mais. Aí eu vou o quê? Acabar adoecendo junto. E isso, quando a gente está falando ali num conselho, e quando isso é muito próximo, dentro da minha casa, junto de um familiar, que eu estou sensibilizada com o processo dele, e eu fico penalizada, eu fico com dó, um filho. É muito fácil de você entrar nesse processo e você se perceber doente naquilo. Você se coloca com tanta veemência que você vai ajudar, que você pode ajudar, quando você vê, você está pior do que a pessoa. Porque você se colocou num processo de dor, de sofrimento. Eu carrego aquilo, eu quero resolver para ela. E nós não estamos. Te consumiu, porque ela acaba pegando a sua energia. Gente, isso acontece com o marido, com o filho, com o irmão, com tudo, né? Então, não é porque assim, ai, gente, a gente tem que parar com esse mito, porque às vezes é o marido que faz isso com a gente, às vezes é a gente que faz isso com o marido, às vezes é o Justamente. filho que faz isso com a gente. Ninguém está isento de buscar essa energia no outro, né? E aí você fica exausto, o outro O não desgaste da gente é muito grande. Você se perde e não consegue auxiliar. E a gente quando entra nesse processo, a gente não percebe, né? não. Muitas vezes a gente precisa da ajuda terapêutica mesmo para falar, olha onde você está indo, olha o que você está fazendo, né? Você entra no processo que a minha terapeuta fala, de simbiose com aquele processo, não é? Aí você se perde do auxílio. Você está ali para o apoio, não para fazer pela pessoa, né? Isso é na parte terapêutica também. Eu vou estar ali, eu vou estender a mão, mas quem tem que caminhar é a pessoa, né? Ela tem que decidir querer, ela tem que ter a vontade, ela tem que, né, fazer a parte dela. A gente vai fazer os nossos, se nos cabe 10% de 100, eu vou fazer 100% dos meus 10%. Eu vou fazer meu melhor, mas
né? Eu vou estar ali, vou dar a mão, mas ela tem que caminhar. Então, assim, a gente acaba adoecendo junto e a gente não se torna esse instrumento de cura e auxílio. Esse instrumento de cura não é me colocando como a melhor pessoa, é só no sentido de dar consciência. Quando a pessoa vem, ela está no desespero, no sofrimento, você acolhe o processo e fala: faz sentido isso? Isso. E vai deixando ela no processo dela caminhar. Por quê? Porque às vezes você já passou aquele processo, a espiritualidade traz um caso similar para você olhar para aquele processo e se reconhecer, né? Eu Sim. já caminhei, eu já percebi. Então, né, eu tô ali me colocando junto naquele processo e não acima daquele processo. Então, se o terapeuta cuidador, ao contrário, seguir os ensinamentos do Cristo, né, e deixar brilhar a luz, a sua luz, e entregar ao universo a cura, não sou eu que vou curar, eu não vou trazer esse peso para mim, essa responsabilidade da melhora do outro. Ele vai se reconhecendo, se percebendo, olhando para suas dores, tendo o aprendizado dele, superando e fazendo toda a sua caminhada, né? Porque como Jesus com a gente, né? A gente entra nos processos e ele está ali como um suporte. Mas eu caminho para eu ter o crescimento, para eu desenvolver minhas habilidades, desenvolver meus valores e continuar crescendo, né? E se colocando como apenas um canal energético, né? Tudo pode acontecer. Então, por exemplo, um canal energético no caso da dor e do sofrimento. Como que eu vou fazer? Como que eu vou usar da compaixão? Como que eu vou desenvolver essa habilidade? Se eu, como um canal energético, dentro daquele processo de ajuda terapêutica, eu estou em dor. Como que eu vou resolver? Eu entro em dor junto, eu trago para mim, né, na minha família, com meu filho e tudo, e eu estou enfraquecida, eu estou sem forças para dar um conselho, para dar um apoio, para falar, olha, será? Olha por aqui, olha nesse sentido. Então, seria mais Uma nessa coisa questão. que a gente vem falando, acho que eu já falei disso, gente, é impressionante. De 90% das pessoas que passaram por mim já sofreram algum tipo de abuso sexual. Imagina que ano passado eu fiz mais de 1.000 consultas. Imagina se dentro desse processo 90% das pessoas me trazem processos de abuso. Imagina se eu vou sofrer, se eu entro em ressonância, não é que eu não vou me... É isso que a gente precisa entender, não é frieza, gente. É o trabalho. O meu trabalho é ajudar. Então, para ajudar, eu preciso estar em equilíbrio. Eu preciso entender psiquicamente que eu preciso proteger a minha psique, entender que existe uma separação, que eu sou um instrumento de transferência e contra-transferência, né? Que eu estou ali para ajudar aquela pessoa a um processo de elaboração, de cura, e eu tenho que estar preparado para segurar aquela dor, para poder ajudar aquela pessoa a limpar aquela dor. A pessoa desmoronar, eu não posso desmoronar com ela. E eu não, e aí que tá, porque se eu entro num processo de me identificar com aquela dor, de julgar as pessoas que maltrataram ela, que fizeram alguma coisa ruim para ela, eu não consigo atender. A gente termina o dia destruído e você não vai conseguir ser um bom terapeuta. Então, não é frieza, é saber que aquilo, que o nosso trabalho é divino e que é assim que a gente ajuda. As nossas relações são divinas. Eu me identifico com você naquele momento, eu ajudo você, me coloco a serviço, porque a solução não está no terapeuta, nem está em ninguém, né? A pessoa vai buscar aquele acolhimento ali, aquele acolhimento acontece, mas o terapeuta precisa, acabou a sessão, precisa compreender que aquilo fica ali, porque senão você vai entrar num processo de dor. Você vai, isso tudo que você falou, vai se identificar, vai sofrer, você vai entrar em depressão. Você não vai conseguir cumprir o seu papel. E aí, se você também entra em dó, parece que você está também se colocando num lugar superior, né? Eu sou o Deus que vou resolver a sua dor. Eu estou aqui para carregar por você a sua cruz. Você não é Deus. Então, e assim, é um processo que a gente tem que trabalhar na gente, que eu tive experiência assim muito e dificuldade de separar a dó da compaixão.
Isso porque eu vivenciei dentro da casa espírita processos muito, assim, por exemplo, eu vivenciei o câncer na família, muitos anos, auxiliar naquele processo. E quando eu busquei ajuda espiritual, quando eu fui para essa casa de oração, onde eu me senti acolhida e que eu me voluntariei lá, eu fiquei mais de 6 anos, toda semana indo para essa casa de oração e a gente acolhia pessoas. As primeiras pessoas que eu tive contato, todas tinham um processo do câncer. Todas tinham feito mastectomia, todas estavam ali e eu ficava ali junto daquela equipe porque era incorporada uma assistência com imposição de mãos, com tratamento de energia. Às vezes eu tinha que sair daquele local e ir para o banheiro, eu chorava um pouquinho e voltava, porque eu estava sendo colocada para olhar para um processo para curar em mim uma dor, porque eu tinha acabado de perder minha mãe com o mesmo processo. Então, naquilo, a gente pegava as fichas e, assim, tudo que veio depois da pandemia, com a questão da gente, que eu fiz o curso de humanoterapeuta lá atrás, para entrar toda agora no nosso processo, que está trazendo muito mais lucidez ainda e clareza, me explica muita coisa que eu vivi lá e que estava em branco ainda, assim, né? Tinha vivido e aí você vai, nossa, aí você associa. Nossa, aquilo que aconteceu, isso aqui explica. Então, depois, eu falo assim, a espiritualidade me colocou lá, depois ela me tirou, falou, agora fica aqui, vai entender o que está acontecendo. Porque assim, lá a gente lia ficha em voz alta, o nome completo e a data de nascimento. Quando a gente pegou a questão da ficha nossa, que vamos preencher e a gente pede autorização e o processo estão ali, nós estávamos pedindo autorização. E tudo que era feito, independente de ser uma vibração para aquela pessoa, era pedido uma autorização. E a questão de um pai, uma tia, um filho, uma avó que quer uma oração para o neto, quer um tratamento para o neto, não. Se a família é evangélica e lá a gente acolhia qualquer pessoa e qualquer religião, mas se a mãe é evangélica e não deixa nem levar a criança e a avó vai interceder por aquele processo, a gente não podia fazer. A gente, no máximo, fazia uma harmonização, mais nada. Nenhum processo. Então, assim, foi muita situação, assim, Ó, muito a boa. Roberta escreveu aqui, sai todo mundo chorando, arrebentado e sem solução. E aí, em seguida, a Ellen escreveu aqui exatamente o que é o fato. Você estava sendo preparada para quê? Para dessensibilizar ao mesmo tempo, é uma cura, porque você pode olhar e perceber o processo da sua mãe, né? Então você pode olhar para ela com esses olhos de compaixão, aprender a olhar ela com compaixão para o processo dela, mas também um processo de desensibilização, de perceber como é que o trabalho é feito, entender que a gente precisa estar equilibrado para ajudar. Tem muitos livros espíritas que falam disso, né? De pessoas que querem ir nas caravanas para poder socorrer, e aí os mentores dizem, você não está preparado, E né? quando a gente não tá, Gel, é tão interessante que eles tiram a gente do processo que você se coloca. Eu vivenciei outra experiência na questão do fraterno, porque tinha um dia que você fazia visita. E normalmente, quando fazia visita, você não ia sozinha, sempre tinha uma pessoa junto, então nós íamos em duas, por quê? Para uma sustentar a outra, se uma passa mal. E no meu caso, eu vim de processos de desmaio, assim, ao longo da minha vida, desde a juventude. Então, eu tinha que ter um fortalecimento. E eu me candidatei para ir nesse dia de oração a um amparo espiritual. Então, a gente sabia que naquele horário, naquele momento, a gente estava naquelas casas que eram feitas toda uma triagem e tal, e a gente fazia essa sustentação, e fazia oração em posição de mãos só e voltava embora. Então, fazia uma oração junto naquela casa, naquela família. E assim, algumas vezes eu passava mal. Quando eu passava mal, a outra sustentava. E quando eu fui penalizando com o processo, a equipe espiritual me chamou e me afastou. Por quê? Eu tinha processos físicos somatizados no meu corpo. E quando isso intensificou, eles falaram assim: Simone, agora você não vai mais nas quarta-feiras fazer a visitação, porque você vai receber tratamento. E eu entrei para tratar lá dentro até eu poder
melhorar. Por quê? Porque eu não podia sustentar o outro, eu não estava bem. Porque eu, mais uma vez, eu penalizava com o processo. Porque eu vi processos assim muito difíceis. Por exemplo, vários tipos de câncer, pessoa com em fases terminal, que às vezes a gente chegava a fazer oração, ela desencarnava. Ela já estava num estágio assim muito avançado. Então, assim, foi todo um crescimento muito, muito lindo, assim, hoje eu falo. Ganhando musculatura e equilíbrio para servir, é muito lindo. E é isso. Não é também para a gente se crucificar, sabe? Porque a gente está com dificuldade no processo, mas é importante que a gente reconheça. Se a gente reconhece que estou com dificuldade, eu estou me identificando, eu estou querendo salvar o mundo, eu estou me prejudicando emocionalmente por conta disso, eu estou ficando doente, eu estou ficando desequilibrada emocionalmente, você tem que ter a lucidez de falar assim, tá, eu preciso de ajuda, eu tenho que parar. Eu tenho que parar e tenho que me tratar. Eu tenho que cuidar de mim. Eu ainda não estou pronta para entrar no campo de batalha E dessa olha, forma. e olha que lindo, depois disso, ainda lá nos finalmente, assim, antes da pandemia, veio o curso. Então, o que que eu compreendo? Eu estava somatizando, não estava sabendo separar a dor da compaixão, essa dó da compaixão. Aí falou, não, então vai estudar, vai entender um pouco mais, vai se preparar mais. E tudo foi um caminho, né? Então, é o que a gente vai, para compreender, você fala, nossa. E assim, teve dia de eu pegar uma ficha para ler para o processo lá. A pessoa que estava incorporada pôs a mão assim e falou assim: Simone, você já pegou esse processo para você? Aí eu parava e falava assim: como? Como que eu peguei? Eu vou ler ainda. Mas assim, eu já sensibilizei, eu já entrei, sabe, Na frequência. naquele campo, naquela frequência. E eu não entendia isso. Era da mesma forma que eu era muito, assim, sem perceber, quando eu estava lá, eu estava amparada espiritualmente. Eu saía da casa de oração, eu tinha dor de cabeça. A hora que eu saí lá fora, então foram anos para eu entender. Aí teve um momento que eles me chamou e falou assim: para, senta nessa poltrona, nós vamos te harmonizar e você vai sair com o pensamento firme lá fora, porque aqui você está amparada, lá fora é você. Porque aí eu distraía, Gel, eu sempre fui muito distraída. Eu bebia uma água fluida, eu saía lá fora, eu conversava, abraçava, beijava, e saía toda. Quando eu via, minha cabeça doente, já chegava ruim em casa e passava mal de novo. Então, foi aprendizado no processo. Bom, Bom, continuando. ganhar musculatura, compreender que isso não é frieza, isso é ser útil, é servir. Servir não é sentir o que o outro sente. Servir é entender que o que o outro sente é muito difícil e qual é a sua parte. O que é que você pode, na sua limitação, porque todos somos limitados em ajudar o outro, na sua limitação, qual é a sua parte? Qual é aquilo que você pode fazer? Porque normalmente quando você encharca a pessoa de ajuda, ela não está preparada. Ela se volta inclusive contra você, sabe? Situações assim, é, eu tive uma situação assim na minha casa, uma pessoa que trabalhava, uma funcionária que trabalhava para mim, e aí eu comecei imaturamente a querer, ai que linda, roupa sistêmica, imaturamente a querer resolver os problemas dela. E depois eu entendi que era a minha carência. Eu tinha perdido dois nenéns, isso no meu outro casamento, né? E ela tinha duas meninas lindas que gostavam muito de mim. Então, chegava o fim do ano, eu comprava todo o material escolar, eu comprava um monte de presente, dava. Sabe o que que eu estava fazendo? Eu achava que eu estava sendo muito legal. Eu estava suprindo a minha necessidade. Eu estava sendo muito infantil. E eu achava que eu estava sendo muito boa. E essa mulher ficou 4 anos comigo. Eu enchia as filhas dela de presente, eu comprava o melhor material escolar. Eu estava saciando a minha necessidade. Vocês percebem? E aí, cara, essa mulher me roubou cheque, fez um monte de coisa comigo. Eu mereci. Sabe por quê? Eu estava tirando dela a oportunidade dela lutar e ser a mãe das filhas dela. Eu estava dando para as filhas dela o que ela não podia dar.
eu estava muito errada, eu mereci ser roubada. Gel, Vocês você falou percebem? e me veio uma situação assim, família, que é uma pessoa boníssima, acolhe, é disponível, você precisa por qualquer problema de saúde, ela tá ali, ela te ajuda, ela abandona a vida dela para servir. E ela é enfermeira, então tem todo um processo. Então você precisa de um apoio fora de horário, ela consulta, ela te ajuda, ela tá ali, ok. E a vida toda ela faz pelo outro. E o que que aconteceu? Ela sempre endivida financeiramente. Compra para o outro, quer dar ao outro, quer agradar e nunca se organiza financeiramente. E ela estava com um processo muito difícil. Eu levei essa ficha para lá, foi aquela, pôs a mão, falou, você já pegou para você. E quando eu apresentei o problema, né, de que forma, eu discutindo ali nesse parte do fraterno, de que forma eu poderia contribuir, porque a família estava num processo tão grave que poderia reunir e ajudar financeiramente. Mas como vinha de várias situações, o que, que foi o conselho? Não adianta. Vocês vão juntar a família inteira, vão acertar essa dívida, essa conta, Ela vai continuar e ela fazendo. vai continuar. Quando me falou aquilo, eu falei, nossa, e agora? Como que a gente vai ajudar? E aí a gente discutiu com alguns da família e ficou, e cada um veio muitos processos, situações que cada um vivenciou, aquilo ficou de lado. Passado muito tempo, uma pessoa me procurou, esse processo dela foi tão profundo, foi num desespero. Aí é quando a pessoa quer sair do lugar também, né? Aí uma pessoa de fora veio e me falou: olha, tá assim, assim, assim. É muito arriscado. Ela pode até cometer algo contra a vida dela. E eu fiquei, gente, e agora, né? Já estava na pandemia, como que eu vou ajudar? E eu lembrava desse conselho. Então, aí eu falei, vou montar um grupo. Chamei umas pessoas para fazer um grupo e para achar um formato de ajudar sem ser dando esse dinheiro. De que forma? Aí aquilo foi discutido, a gente reuniu com as irmãs dessa pessoa e tudo, e foi tendo as ideias. Ah, então vamos tirar ela, vamos diminuir as despesas da pessoa. Vamos pegar o salário dela, quanto que é? Vamos fazer, vamos chamar, vamos identificar. E a gente pegou aquele salário, um desses do grupo ficou responsável de identificar as dívidas, o que era banco, o que era pessoa particular e todo um processo. Então foi feito de uma forma que com o salário dela foi feito todo o acerto. Pode demorar 2 anos, mas vai ser assim, assim, assim. Tirou tudo que era cartão, tudo que era dela, tirou ela do aluguel, pôs ela morar com outra pessoa, reduziu lá embaixo do salário dela. O que que vai sobrar? É só isso aqui para você não fazer as suas situações íntimas. É o mínimo, nada, nada para vício, nada para presente. Cortou. Presente? Aí, olha, não deu os 2 anos, pagou tudo, ela pôde voltar para casa dela e, quer dizer, agora é só se assim zerou as contas, zerou usando o salário dela para pagar. Então, assim, quando você para, é aquilo que fala, né? Não adianta você ir lá e pescar. Você tem que fazer o contrário. Então, esse exemplo assim na minha família foi assim É muito muito legal. legal isso, é muito importante a gente estar falando isso, porque isso é uma grande armadilha que nós terapeutas caímos, né? E porque muitas vezes nós estamos também esperando que alguém nos salve. E aí nós nos colocamos nesse lugar de querer salvar os outros. Então, eu quero que me salvem, então eu também tenho que salvar os outros. E aí a gente vai nessa bola de neve negativa, porque E não é parece que fácil. Por exemplo, quando você chega na pessoa e fala, eu sei do problema que você está passando. Você não me contou, mas nós ficamos sabendo através de outra pessoa. E assim, só que você precisa nos passar tudo que você deve, tudo. Aquilo é uma dor para a pessoa. Ela está tentando resolver no emaranhado que tudo. E aquilo vai reverberar no trabalho, vai reverberar nas vai pessoas. ter uma resolução mágica. Você percebe que a pessoa que está infantilizando. Gente, esse assunto está muito legal. A pessoa que tem o processo de ser, né? A gente já falou disso, né? Que é a faceta da vítima com o salvador. Uma hora eu estou como salvador, outra hora eu estou como vítima. Então percebe que essa empatia ela estava nesse processo. Uma hora ela é o salvador, outra hora ela é a vítima. Então
ela julgava correto que as pessoas a salvassem, para que ela continuasse salvando outras pessoas. Percebe? Então, para ela, se vocês fossem lá e pagassem todas as dívidas dela, ela ia sentir o quê? Legal, eu tô certa. Eu tenho que continuar fazendo o que eu faço, porque é assim a vida. Eu salvo pessoas e pessoas me salvam. A gente um mecanismo, não é maldoso, gente. Não é um mecanismo que a pessoa faz porque ela quer, ela está em dor. Ela precisa dessa sensação de depender do outro, seja dando ou seja recebendo. É uma necessidade de vínculo, de conexão. Então, eu preciso fazer vínculo, eu preciso sentir que eu estou vinculada. Só que, de fato, ela não está. Na verdade, ela está se sentindo muito separada, porque ela não sente que ela é suficientemente boa, sabe? Então, ela Não, e ela precisa. estava num processo de dor tão grande que ela estava definhando, a saúde comprometida, ela já estava quase que caindo assim da moto que ela andava, porque e medo, e cobrada, né, e dívida, e empréstimos. Então, assim, foi uma situação muito. E quando a gente reuniu, e depois chamou ela, que ela chegou, o impacto de ver as pessoas reunidas em função de uma situação dela, aqui gerou uma dor. Ela quis, nossa, calma, nós estamos aqui por isso, por isso, por isso. Abrir o jogo, que ajuda, é assim, assim, assim. E foi um processo muito interessante. A pessoa mais Voltou. forte ali foi a que ficou com as contas. E fez um planejamento. E do momento que ela era cobrada, que ela sensibilizava, ah, mas eu tenho que pagar fulano porque ele, porque isso, porque vinha dó, vinha não sei o que. Ah, não. Tem um processo. Tem, os mais graves estavam passando por um advogado. E eu falo assim, Deus é tão perfeito, já quando você se coloca no processo, e que é um processo que lá atrás poderia ficar errado, porque todo mundo ia dar um pouco de dinheiro, quando fez da forma correta, apareceu uma pessoa do nada que falou assim, olha, eu estou precisando, e relacionado, estou precisando de uma casa, mas eu não tenho nem móveis, nem nada. Nossa, a casa dela. E aí deixou as coisas dela lá e tirou ela, porque ela não podia ser vista lá, porque ia muito cobrador, ela estava sendo ameaçada e tudo. E aí depois apareceu uma pessoa que advogou sem custas, sabe, para poder contribuir naqueles casos mais difíceis, porque você não pode, né? E ela já tinha pego dinheiro com a agiota, então estendeu no processo e tudo funcionou que no final pagou com tudo que era dela e quando ela chegava, não, mas é fulano. Não, vai pagar é o fulano. É assim, 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 assim. No final funcionou, sobrou com dinheiro e entregou. Falou, agora se você quiser comprar uma moto nova, começar a comprar as suas coisas novas da casa, porque ela já estava sendo roubada na casa dela antes, a gente não sabia se era alguém na qual ela devia, se realmente era... Porque imagina a frequência que essa pessoa estava. E achando, isso que é mais interessante, e achando que estava fazendo bem. Não, se E sentindo achando. assim, meu Deus, eu tenho que dar conta de pagar, eu tenho que isso, tenho que aquilo, entra num processo, numa dor tão profunda e não quer. Aí começou a faltar comida dentro de casa, porque as pessoas iam lá e pegavam as coisas, começou a ficar doente. Como vai sair um processo desse? Mas quando ela primeiro, ela assustou com todo mundo junto, depois ela aceitou. Aí foi quando as coisas caminhou. A Roquelle colocou, nossa, entrei aqui na hora que tinha que ouvir o que tinha que ouvir. Só para validar uma pergunta que estava fazendo sobre me achar fria. Aconteceu isso com a. Aí depois ela botou, aconteceu isso com a avó do meu marido. E pouco foi descoberto, o câncer já estava com metástase. Eu não sei em que momento que ela falou isso, mas, enfim. Esse momento em que ela falou, né, da questão de ser fria, eu acredito que seja quando a gente estava falando da questão da terapia, né? Porque a Roquelle também é terapeuta. Da gente conseguir manter, não é frieza, é a gente conseguir manter o nosso equilíbrio psíquico. Não é ser frio, não é se não se conectar com as pessoas. Muito ao contrário, a gente se conecta com as pessoas. Mas é você manter uma proteção psíquica sabendo que cada um está colhendo o que plantou. Né? E que aí o que você pode, ou o que seja plantou porque veio naquela família, seja plantou porque a sua mentalidade está corrompida, seja plantou porque foi através de alguma ação. Né? Então, não importa. O que importa é que você está colhendo alguma coisa que você plantou.
e aí interferir nesse processo, ir lá e tirar com a pinça cirurgicamente aquele problema, tirar o problema, né? Quem tem que resolver o problema, como diz, né? Quem pariu Mateus que o Que o embale. embale. O problema agora, óbvio, essa estratégia que vocês tiveram de socorrer, isso é um socorro, isso é de fato ter compaixão, isso é de fato ir lá e dizer, olha, a gente vai te ajudar, mas vai ter um custo para você. Tudo que não tem custo se repete. Se uma pessoa vai fazer qualquer coisa, até mesmo a terapia, gente, tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Ah, vou fazer de graça, a pessoa não tem custo, ela tem aquele benefício momentâneo, daqui a pouco ela está fazendo aquilo de novo, ela está no mesmo processo. Tudo na vida precisa ter um custo. Eu preciso saber o quanto me custou para chegar em tal lugar, para ganhar certa consciência. Seja um custo financeiro, seja um custo de dedicação, não importa. Tudo tem um custo. E isso é importante. Olha, temos live e mais lives, né, Silvio? O que eu gosto nesse processo? E isso que aconteceu hoje aqui é o que eu amo. A gente fluiu. Você trouxe o assunto, a gente debateu, a gente trouxe ilustrações. Isso é muito legal. Esse fluir. Não importa se a gente não falou tudo que você preparou. Tem mais coisas para a gente falar, né? Tá tudo Não, mas certo. fica para a parte 3 porque ainda tem muita coisa. Muito positivo. Foi muito boa nosso papo. A Roquelle colocou, essa avó faz tudo pelos outros e não olha para ela. Ela cuida de todos e não cuida dela. Não reconhece as próprias vontades. Veio a doença para parar, mas veio de vez e já se descobriu a metástase. A Eleni falou, amei. A Rob falou, que série, sensacional. Semana que vem quero mais. Eu também quero mais. E é isso, essa questão que a Roquelle trouxe do autoabandono, né? Dessa coisa de por que eu estou tão para fora? E essa coisa de salvar, eu estou salvando o outro, estou olhando para mim, estou definhando, também estou na vítima. Isso é uma forma da gente se vitimizar. Não, e ela com 56, esqueci, ela começou a se questionar, gente, as minhas coisas lá de casa tá tudo velha, tudo acabada, eu nunca comprei para mim. Eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa para mim. Eu moro de aluguel até hoje, eu não fiz nada. E começou a entrar nesse processo de dor, de acordar num momento que ela passou uma vida fazendo pelo outro e onde eu fiquei? Tô doente, não tenho nada. E agora? Então, quando a gente se colocou, ó, vamos pagar, a espiritualidade falou assim, tá errado. Não é por aí não. Esse caminho não vai funcionar. Aí tá, aquilo ficou. Quando surgiu um processo novo que a gente se colocou, não, vamos usar o valor dela. A gente reuniu em grupo, achou que, então tá. E ela vai arrumar um outro segundo trabalho, ela se colocou num outro trabalho para aumentar o valor e isso diminuiu o tempo e tudo. Aí ela começou a ver a possibilidade de comprar as coisas novas e nós sempre incentivando, paga tudo à vista, faz dessa forma. Então, assim, abriu uma nova oportunidade nessa encarnação. Abriu uma oportunidade dela se enxergar, né? Como alguém também que merece ser cuidada por ela mesma, né? Não Sim. esperando. Então, eu vou fazer pelos outros para ser reconhecida. Eu vou fazer pelos outros para que os outros me vejam. Eu vou dar tudo que o outro quer, porque assim ele vai me achar uma boa pessoa. Eu vou me escangalhar pelos outros para ter valor. Não, aí você encontra valor em si mesmo. É esse equilíbrio entre o dar e o receber. Aquilo que a gente vem falando sobre mentalidade sistêmica, né? O que é uma mentalidade sistêmica? Entre os seres humanos, a coisa mais importante, tirando as nossas relações familiares, vamos falar aqui da nossa relação com o meio, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu estou dando mais e recebendo menos, está errado. Vai gerar desconforto. E a Se gente você está escangalha mesmo nesse processo. Não se a gente tem. está dando, e a pessoa só está pedindo, e você fica assim, meu Deus do céu, a pessoa não percebe que não dá. E aí você tem que ir equilibrando esse dar e receber, porque senão você se escangalha no processo. Não é saudável. Você nem ajuda o outro a resolver as suas questões e se ver com valor o suficiente para gerar os seus próprios recursos, para adultecer sistemicamente, para querer relações equilibradas. Por quê? Quem muito dá para o outro também vai querer muito receber do outro.
Percebe? Então, eu dou muito, 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 muito. Depois eu vou cobrar muito, 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 muito. Se não for da mesma pessoa que dei, eu vou cobrar que outra pessoa faça o mesmo papel que eu fiz. Então, isso é um grande aprendizado para todas nós. A Lurdinha colocou: amo escutar vocês. A Ellen já tem gancho para a parte 3, acho que tem gancho para a parte 25 já. A Lurdinha colocou: Simone arrasa sempre. É verdade. Todas vocês têm arrasado sempre. Nós vamos encerrando por aqui. Já estamos, já é 8 já são 8h10 aí no Brasil. Vamos ouvir essa chiquérrima falar. Eu também amo, gente, ela arrasa. E queria agradecer a presença de todos, né? Está sendo muito, muito gostoso esse nosso processo de crescimento aqui no Clube 359. Simônia está arrasando mesmo, todas vocês estão, todas, sem exceção. Os conteúdos estão vindo muito bem estruturados, o bate-papo é sempre elegante, gostoso, está sendo relevante. Eu só tenho que agradecer a essas alunas maravilhosas que eu tenho, né, do Roma Sistêmica, são alunas profissionais, colegas, e como a gente já sabe, a Simone, canequinho do Roma Sistêmica. Isso, muito bom, muito bom. Então, gente, essa é uma mentoria de mudança de mentalidade sistêmica. A gente vai constelar, elas já receberam os kits delas, os bonequinhos, para a gente constelar juntos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é entender o princípio sistêmico, é viver sistemicamente, é compreender como se vive esse processo para não gerar mais trauma, não gerar mais energia pesada. Simone, muito obrigada. Verdade, estão se superando a cada live. É verdade, todas vocês estão demais. Eu que agradeço, né? Aqui é sempre aprendendo mesmo e tentando botar para fora, né? Já comecei ali, né? Na primeira parte, já colocando para fora. Então, assim, é só agradecer, Gel, agradecer seu apoio. Você tá aí sempre, né? Segurando a mão e a gente vai caminhando. E as meninas aí do lado, sempre dando apoio, então não tem, né? Como? Né? Todas elas aí, a Lunidinha, as meninas todas, né? A quem tá aqui agora, ó, todas é. Não, é só agradecer, porque é todas ali do. Eu acho que vocês têm sido excelentes colegas, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Então, esse coleguismo que tem acontecido, eu peço desculpas para vocês por não estar tão presente nos grupos. Eu estou trabalhando muito aqui no background, tem muita coisa sendo produzida, muito conteúdo, a gente está estruturando os novos lançamentos, a gente está devendo 2 workshops para vocês, né? Que é o da Boazinha e o dos temperamentos. Então, a gente está finalizando o Terapeuta Master, estamos escrevendo e todo o material didático do Cura 360, estamos produzindo mesa, baralho, é um momento de muita produção aqui, para que a gente possa colocar Alfinetes, é agulha 360. a agulha 360. Então, eu peço desculpas por isso. E outra coisa, gente, eu também estou proibida, por favor, continuem postando os stories de vocês, com os flyers, quando vocês estiverem, né, os devocionais, continuem colocando. Agora, eu estou proibida pelo meu marido, que está organizando a parte aqui de organização, porque ele diz que quando eu começo a compartilhar um monte de cartazes, as pessoas param de ver os stories. Então, vai de 100 para 20, para 15, porque fica repetido para as pessoas. Então, eu vou sempre compartilhar um. Então, vamos ser, é devocional. O que vier primeiro, eu vou compartilhar. Live e tudo mais. Eu vou sempre compartilhar um flyer, porque se eu fico compartilhando um flyer de cada uma de vocês, as visualizações baixam e aí a gente perde a oportunidade de engajar as pessoas. Então, vocês também compartilhem apenas um, não fica colocando vários, né? Põe um flyer, bota lá uma vez e deixa aquele story. Porque se a gente põe vários, aquilo vai, a pessoa vai ver a mesma coisa, ela sai dos stories de vocês também. Tá? Então, essa é uma dica aí do Marcolindo. Ele falou assim, não pode. Ou no máximo pode compartilhar um cartaz por dia. Um cartaz de cada tipo. Então, se é o devocional, se é de uma aula, se é da live das meninas, né, do Ressoar. Então,
sempre uma. E dou essa dica para vocês também. Marquem a gente. A primeira que vier, eu vou compartilhar. Pode marcar a gente fica feliz de ver que vocês estão compartilhando nos stories, mas também não compartilhem das outras por conta disso, porque senão prejudica a visualização dos stories de vocês, tá bem? E o que a gente quer, o que a gente precisa é colocar o nosso bloco na rua. Vocês precisam, como terapeutas, colocar o bloco de vocês na rua. Então, compartilhem uma coisa da GEL. Compartilhem uma coisa de cada uma, né? Então, assim, não fiquem compartilhando muito, porque senão também vocês perdem o índice de visualização. Ah, quero compartilhar o devocional da Simônia com a GEL. Compartilha uma vez. Não sai compartilhando um monte de coisa, tá? Compartilha da aula, show. O primeiro que vier da aula eu vou compartilhar. Eu não posso compartilhar todo mundo. Então, é legal, eu fico feliz porque isso faz parte do movimento, mas para vocês também. Compartilhe o seu. Se ficar um monte de gente te marcando, escolhe um para compartilhar. Porque senão a informação fica repetitiva e as pessoas vão sair do seu stories. E aí, se você tem uma outra informação importante para entregar, a pessoa já não chega nela. Tá bom? Simônia, muito obrigada. Foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso. Estou muito feliz. Obrigada. Alto nível, muito bom. Um beijo no coração de vocês. Um Simone, beijo para as meninas aí, ó, todas elas. Obrigada, gente. Só agradeço. Vocês são fãs umas das outras. Eu acho isso um must. Né? Por isso que eu falei, despeça-se das suas fãs. E eu sou muito fã de vocês também. Um beijo gostoso. Vamos nessa. Beijo!